Mas hoje eu quero falar com você sobre massa falida ou ativos de valor. Abra sua Bíblia em Mateus 19, 20. Mateus, Evangelho de Mateus 19, 20. Mateus 19, 20. Evangelho de Mateus, capítulo 19, verso 20. Diz o texto assim: disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado, o que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Diga comigo: vai, vende, dá, vem e segue-me. Diga comigo: vai, vende, dá, vem e segue-me. Amém? Pode fechar a tua Bíblia. Pai, nós te damos graça. Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo aqui. Fala conosco através dessa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Um jovem com muitos bens, Lucas 18, 23, quando conta essa história, diz que esse jovem, ele era uma pessoa muito rica, muito rica. Um jovem com muitos bens e zeloso da lei. Ele chega para Jesus com uma dúvida e pergunta: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus fala para ele assim: ó, segue a lei. Não adulterarás, não matarás, não mentirás, não enganarás, não cobiçarás. Segue o que a lei manda. Ele diz: tudo isso eu tenho feito. Era um jovem zeloso pela lei. Jesus olhou para ele e falou assim: ah, você já faz tudo isso? Então você vai, vende tudo o que você possui, dá aos pobres e vem e segue-me. Na verdade, o que Jesus falou para ele? Jesus queria que ele se tornasse um discípulo. Quando Jesus expressa vem e segue-me, essa fala era uma fala do rabi. O rabi é o mestre para o judeu. O que o rabi faz? O rabi, ele olha para uma pessoa, o mestre, ele olha para uma pessoa, aí ele vê naquela pessoa um potencial. Então ele olha, eu olho lá para o Jason, por exemplo, né? E vejo no Jason potencial. Flamenguista, começou tendo potencial, ganhou do Galo ontem, 2-0, né? Flamenguista, bonito, né? Bonito, bem casado, bom pai, trabalhador, né? Então eu olho para ele e falo assim: eu vou investir no Jason, ele tem potencial. Era isso que o mestre fazia. Ele olhava para uma pessoa e via nela um potencial. Então ele dizia para ela: vem e segue-me. Quando o rabi falava vem e segue-me, na verdade ele estava dizendo: eu vejo em você um potencial e eu quero que você seja o meu discípulo. O que Jesus falou para esse rapaz é: eu vejo em você um potencial e eu quero que você seja o meu discípulo. Mas para você ser o meu discípulo, além de você cumprir a lei, você vai ter que vender tudo que você tem, dar para os pobres e me seguir. E a Bíblia diz que esse jovem saiu muito triste da presença de Jesus. Na verdade, qual foi a resposta desse jovem para Jesus? Eu não quero ser o seu discípulo. Sabe, queridos, ser discípulo é um momento de escolha na minha vida. Eu quero um amigo ou um discipulador? Porque se você quiser um amigo, o amigo vai te levar para a festa, para a balada, vai fazer carne assada, vai levar para o jogo, para a bola, para o futebol, para a Coca-Cola gelada. Um amigo faz isso. Discipulador é pai, vai te corrigir, vai te apertar, vai te ensinar, vai te amar, vai chorar por você, vai pagar um preço. Você quer um discipulador ou um amigo? Foi o que Jesus falou para ele: eu quero ser o teu discipulador, eu não quero ser o teu amigo. E esse rapaz queria um amigo, ele não queria um discipulador. E a Bíblia diz que ele sai, então, muito triste da presença de Jesus. Agora, vamos pensar comigo aqui. Imagina que nos dias de hoje, esse rapaz é dono de uma franquia do McDonald's.
E Jesus olhou para ele e falou assim: eu sei que você é dono de uma franquia de McDonald's, você anda de BMW, mas eu quero que você vende tudo, dá para os pobres e vem ser um missionário pobre junto comigo. Foi a proposta de Jesus. Pergunta a você: quem aqui aceitaria essa proposta na sua vida? Ficar pobre sem nada e seguir a Jesus? Quantos aceitariam? Vender tudo e dar para os pobres? Ok, pode trazer os bens para mim aqui, por favor. Estou esperando, pode trazer. É a proposta de Jesus para ele. Jesus falou assim: vai vender tudo que você tem, dá para os pobres e vai me seguir. Você vai ser um missionário pobre. Ou seja, a incoerência do evangelho da graça, um desafio extravagante. Às vezes, queridos, nós não queremos abrir mão da bicicleta, e nós vamos embora para casa justificados. Não, Deus, se eu der a minha bicicleta na igreja, eu vou ter que ir para o trabalho de a pé. Não, Deus, se eu der meus 20 reais, amanhã eu não tenho dinheiro para lanchar. O que Jesus fez, na verdade, foi uma proposta extravagante, algo incoerente para nós entendermos a extravagância do evangelho da graça. Vai e vende e dá aos pobres. Na verdade, a proposta é: aonde está o seu coração? Aonde está o seu coração? Porque há muitos que dizem servir a Jesus, mas as suas atitudes provam o contrário. Quem em sã consciência pega o que ele tem e larga para servir a Jesus? Você acha mesmo que uma pessoa que é sócio de uma concessionária Honda vai abrir mão de uma sociedade como essa, de ganhar dinheiro para ser missionário pobre? Quem que faz isso, querido? Tem alguém que faz isso? É a proposta do evangelho. Pastor, é possível fazer? É possível fazer. A graça do evangelho é possível fazer. Basta eu querer fazer. Mas, diga comigo, é loucura. Não, diga comigo, é loucura. Você pode aplaudir Jesus? E eu sei que você não queria aplaudir Jesus agora. Eu sei que você não queria aplaudir Jesus agora, mas o que Jesus está dizendo, na verdade, é aquilo que tem valor. As nossas prioridades não podem falar mais alto do que o evangelho da graça nas nossas vidas. Então, partindo desse princípio, eu gostaria que rapidamente o Wender traga uma cadeira para mim aqui. Wender, coloca essa cadeira aqui, fazendo um favor. Imagine você que nessa cadeira aqui tem sentado um rapaz, um jovem de 17 anos de idade. 17 anos de idade, ok? Agora, olha para esse jovem aqui de 17 anos de idade e pensa comigo, quais as possibilidades existentes para esse jovem? Estudo, namoro, família, faculdade, ministério, viagens, balada, festa, drogas, santidade, Bíblia. Quais as possibilidades existentes? Agora, esse mesmo jovem de 17 anos, quais os limites que ele vê? Quais são as limitações que tem para ele realizar essas possibilidades? Agora, quero ir mais longe com você. Imagine que esse jovem de 17 anos, que está começando a sua caminhada da vida, esse rapaz, ele é de um lar pobre. Ele mora num lar onde o pai vende o almoço para comprar a janta. Mora num barracão de aluguel, dorme em colchão simples no chão, televisão de tubo ainda com antena de espinha de peixe com bombril na ponta. Ele é um rapaz pobre. Ele só toma Coca-Cola gelada quando os amigos dão. Ele anda de chinela havaiana e ele tem algumas roupinhas surradas. E ele chegou aos 17 anos e com muito esforço ele conseguiu completar o 2º grau. Muito esforço. Ele conseguiu completar o 2º grau. Quais são as possibilidades que a vida oferece para esse jovem? Se ele tiver que fazer um currículo e se colocar no mercado de trabalho, o que ele vai colocar ali, naquele currículo? Quanto que esse jovem de 17 anos vai ganhar? Qual será o salário que ele vai conseguir ter aos 17 anos, vindo dessa formação? Vamos chutar alto? Um salário mínimo? Um salário mínimo? Ok.
Agora, imagina que esse jovem de 17 anos foi então para o mercado de trabalho. Ele vai ser o quê? Servente de pedreiro, auxiliar de mecânico, lavador de carro. Foi para o mercado de trabalho. Agora, vamos pensar nesse jovem de 17 anos, que ele é de classe média. Na casa dele ele tem uma suíte para ele tem TV a cabo, ele tem internet, ele tem um bom computador, ele tem um smartphone, ele recebe mesada, ele estuda em escola particular. Quando ele chega aos 17 anos, quais são as possibilidades para esse jovem? Mudou, você concorda comigo? Ele vai para o mercado de trabalho com 17 anos? Não vai. Ele vai para onde? Ele vai para uma faculdade. Ele vai fazer uma faculdade para ele se colocar no mercado de trabalho. Sim ou não? Agora imagina esse jovem, tiramos o jovem de 17 anos de classe média e colocamos aqui o jovem de 17 anos, filho do Bill Gates. Quais as possibilidades para ele? Mudou bastante, não mudou? Não mudou bastante? Agora, esse jovem de 17 anos, ele tem as possibilidades, existem as limitações que nós colocamos aqui, mas para todos eles existem as possibilidades. O que cada um vai fazer é o que vai definir o homem que ele se tornará aos 40 anos de idade. E aqui que está o legal nisso. Porque aos 17 anos, ele define com quem ele vai se relacionar. E se ele vai se relacionar. Um pai e uma mãe que deixam um filho de 17 anos namorar é louco. Está fora do juízo. Pastor, o senhor está me ofendendo. Deixa teu filho chegar aos 40 que nós vamos conversar novamente. Deixa tua filha chegar aos 40 que nós vamos conversar. Leve os teus filhos para beijarem no altar o seu primeiro beijo quando casarem. Porque ele vai formar uma família sem alianças para trás, sem pecado, sem lembranças ruins. Ele vai formar uma família em santidade na presença de Deus e vai ter um lar estruturado, e nós não vamos ficar precisando atender ele de madrugada porque o marido ou a esposa chegou bêbado em casa, brigou, chegou maconhado, drogado, está quebrando tudo, está xingando, está traindo. Nós não vamos precisar fazer isso. Por quê? Porque você deu a ele a possibilidade de entrar num relacionamento santo no tempo certo. Isso é a diferença. Aos 17 anos, ele tem as possibilidades do sim ou do não no relacionamento. Se ele casar errado, ele arrebenta a vida dele para o resto da vida. E se tiver um filho? Ele tem a possibilidade do ministério. O que ele vai seguir? Você quer que o teu filho engrene no ministério aos 17 anos e se torne um homem, uma mulher de Deus? Ou você vai deixar que ele saia do ministério, abra mão do ministério que Deus deu para ele poder fazer as possibilidades que ele quer na cabeça dele? Quais são as possibilidades? Para o relacionamento, para o trabalho, para o estudo, para o ministério. Pensando nesse menino de 17 anos, eu quero falar com você sobre massa falida ou ativo de valor. Porque quando nós olhamos para esse jovem, ao olhar humano, nós vemos isso. Agora, quando Deus olha para esse jovem de 17 anos, quais as possibilidades que Deus vê para ele? E quais são as limitações que existem para Deus trabalhar na vida dele e fazer ele um homem ou uma mulher de sucesso? Quantas? Diga comigo, nenhuma. Você pode aplaudir o Senhor Jesus agora? Então, quando eu falo de massa falida ou ativo de valor, eu pergunto a você: você quer se tornar um avestruz master ou um Banco do Brasil? Você quer que o seu filho se torne um avestruz master ou um Banco do Brasil? Porque você é uma empresa em si mesmo. Você é uma empresa em si mesmo. Quando Jesus chama esse jovem, Jesus faz exatamente essa proposta para ele. Primeira coisa que eu aprendo sobre massa falida ou ativo de valor: as escolhas que se apresentam, as possibilidades. Uma pessoa sempre terá escolhas. Aonde ela vai colocar o seu coração é que faz a diferença. Os caminhos que ela decide seguir é que farão toda a diferença na vida dela, nos relacionamentos, no trabalho e no estudo. Agora presta atenção,
Não é qual o objetivo que você tem, mas o que você irá fazer para chegar, que faz a diferença. Porque ninguém aos 17 anos sonha em se tornar um fracassado. Ninguém aos 17 anos sonha em se tornar uma mãe solteira, um pai solteiro, uma pessoa quebrada financeiramente, uma pessoa sem Deus, uma pessoa drogada, arrebentada, suicida, maltratada, sem lar para morar, sem trabalho. Ninguém sonha isso aos 17. Ninguém sonha isso. Mas quando chega aos 40, isso pode ser uma realidade na vida da pessoa, sim ou não? Sim. Não é o objetivo que ela tem, é o que ela vai fazer para atingir esse objetivo. Em Lucas 14, 27, diz assim: quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas para ver se tem com o que a acabar? O que Jesus estava falando? Quando ele diz assim, olha, quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Aí ele faz uma pergunta: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas para ver se tem com o que acabar? O que ele está dizendo? Ele está dizendo, tem muita gente que entra num casamento sem antes calcular o preço do casamento, e aí não dá conta de continuar casado, divorcia. Tem muita gente que aceita Jesus sem calcular o preço de seguir a Jesus, e aí quando vem as tribulações desvia. Tem muita gente que abre uma empresa sem entender, sem calcular o preço que é ter uma empresa, e aí quando vem as dificuldades, ele se prostra, a empresa quebra, fale. Por quê? Porque ele não calculou, e as pessoas vão olhar para ele e falar assim, olha lá, ó, começou e não pôde acabar. Dizia que era crente, agora está desviado. Dizia que era homem e mulher de Deus, agora está no mundo. Dizia que era homem e mulher de Deus, traiu a esposa, agora está aí quebrado financeiramente, endividado, os filhos nas drogas, a filha na prostituta. Por quê? Porque ele não calculou o preço. É o que Jesus está dizendo. Jesus continua dizendo, para não acontecer que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Pessoas que desistem no meio do caminho. Por que elas desistem? Por causa das escolhas que elas fizeram. Não analisaram antes as possibilidades e as limitações. Segunda coisa que eu aprendo: o tempo da renúncia chega. Diga comigo, o tempo da renúncia chega. Humanamente falando, queridos, o que Jesus fez com esse jovem foi loucura. Agora, o que Jesus fez consigo mesmo foi mais loucura ainda. Jesus, ele morreu aos 33 anos de idade, viveu intensamente. Eu fiquei pensando nisso. Eu tenho 45, já era para me ter ido embora há 12 anos, gente. Já pensou um cara bonito, simpático igual eu, ter 12 anos de morte já? Que desperdício seria? Não tem sentido. Morrer aos 33 anos, o potencial que era Jesus, morrer aos 33 anos de idade. Viveu intensamente, mas morreu aos 33. Agora, por que Jesus morreu aos 33 anos? Porque ao invés de ouvir as vozes externas, ele decidiu por ouvir a voz do seu Pai. Hebreus 12:1 diz assim: portanto nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e está sentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis desfalecendo em vossas almas, ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. O que Jesus fez? Chegou o momento da renúncia. Jesus abriu mão da sua vida. Diga comigo, o momento da renúncia chega. Diga comigo, o tempo da renúncia chega. Querido, presta atenção, Daniel poderia dizer não para a cova.
bastava ele ter aceitado a proposta do rei. Os amigos de Daniel poderiam ter dito não para a fornalha, bastavam ter aceitado a proposta do rei. Neemias não precisava reconstruir os muros, poderia ter ficado como copeiro do rei. Davi não precisava enfrentar Golias. Mas quando a gente olha para a história, Adão preferiu comer a fruta que Eva ofereceu, e Judas aceitou trair Jesus Cristo. Chega o tempo da renúncia, você não é obrigado a renunciar. Adão não quis renunciar, Judas não quis renunciar. Você não é obrigado a renunciar. Agora, o que eu decido renunciar define o que eu me tornarei. Aquilo que eu renuncio mostra quem eu sou, mostra quem irá tomar o controle da minha vida, mostra quem vencerá a batalha dentro de mim. Quem vai vencer a batalha aí dentro? É isso que Jesus está dizendo. Dizem que um jovem chega para o sábio e pergunta: me define o bem e o mal. E o sábio então diz para ele assim: é igual 2 leões famintos lutando dentro de você. Ele então pergunta para o sábio: e qual vence? O sábio disse: aquele que você sustenta. Aquilo que você alimenta vai vencer dentro de você, querido. Aquilo que você alimenta vai vencer na sua vida. Um jovem de 17 anos, chega o tempo da renúncia. As renúncias definirão quem ele vai se tornar. Ele não precisa ir para a faculdade, ele pode entrar num relacionamento. Ele não precisa ir para uma faculdade, ele pode ir para o mercado de trabalho. As renúncias que ele vai fazer define o que ele vai se tornar aos 40 anos de idade. Aliás, as renúncias que você fez é que fizeram de você quem você é hoje. Você é fruto das suas escolhas. E por último, para nós orarmos, diga comigo: o tempo da renúncia chega. Mas eu preciso te contar um segredo: renúncia dói. Renunciar não é simples, renunciar não é fácil. O caminho do prazer é sempre mais gostoso. Imagine você um prato que você gosta muito de comer: picanha, filé mignon, lagarto recheado, lasanha, macarronada, um prato que você gosta muito de comer. É como o pecado se apresenta para você. Aí você escolhe se vai jejuar ou não. Deus, eu vou jejuar desse pecado, eu não quero ele na minha vida, ele é muito gostoso. Renúncia. As renúncias definem onde você quer chegar. E por último, o legado que será deixado. Qual é o legado que você quer deixar? Diga comigo: qual é o legado que eu quero deixar? Esse jovem das escolhas aos 17 anos de idade, agora ele chega aos 40 anos, sou eu, estou com 44. Aos 17 anos ele sentou na cadeira do futuro dele. E agora ele chega aos 40 anos. O que ele se tornou? Uma massa falida ou um ativo de valor? Quem ele é? Quando as pessoas falam dele, falam o quê? Se esse homem agora de 40 anos de idade morrer, lá no túmulo dele, na lápide dele, e olha, não se engane, depois de 4 ou 5 anos passados da sua morte, se as pessoas se lembrarem, elas vão visitar você lá no cemitério no dia 2 de novembro e nada mais. As pessoas não vão, elas vão esquecer de você. Dê graças a Deus se ele colocar lá uma lápide bonita e um cimentinho por cima para você não ficar muito molhado. É verdade. Agora, naquela lápide que está lá, o que você quer que esteja escrito? Um ativo de valor. Se formou, casou virgem, bom pai, boa mãe, empresário de sucesso, empresária de sucesso, funcionário público de referência, de valor, bom empregado, bom amigo, pessoa alegre, sorridente, honesta, de caráter, íntegra,
não bebe, não fuma, não adultera, não prostitui, não engana ninguém, homem de Deus, mulher de Deus, servo fiel. Ou você quer que esteja escrito lá, divorciado, separado, mentiroso, adúltero, mau caráter, bêbado, drogado, fanfarrão, mentiroso, enganador? O que você deseja que esteja escrito na sua lápide? Qual é o legado que você vai deixar? Quando você se lembra das pessoas que passaram pela sua vida e já partiram, o que você lembra delas? É o que vão lembrar de você, é aquilo que você deixa. Esse homem de 40 anos de idade, chegou aos 40, diga comigo, não morreu. Diga comigo, não morreu. Mas ele precisa entrar no mercado de trabalho, que ele está desempregado. Veio uma crise e ele ficou desempregado. E ele precisa se colocar no mercado de trabalho. O que ele vai colocar no currículo dele? O que ele vai preencher no currículo dele? Quais as características que ele tem? Quais os cursos que ele possui? Qual é a formação dele? Porque, de acordo com o que estiver no currículo dele, é que será o salário dele, se ele tiver um salário. Quando você chegar aos 40, pastor, já cheguei, e agora? Devia ter me ouvido há 20 anos atrás. Pastor, o senhor está falando tarde demais. Diga comigo, ainda há esperança. Presta atenção. Jesus sempre irá exigir o que você tem para te dar o que ele possui. Jesus sempre irá exigir o que você tem para te dar o que ele possui. Foi o que Jesus propôs para esse jovem. Para eu te dar o que eu tenho, você precisa abrir mão do que você tem. O céu funciona assim, queridos. Agora, às vezes, para você ter valor no céu, você precisa falir na terra. Porque se você não falir na terra, você não terá valor no céu. O avarento, ele não possui as coisas o possuem. Ele não é feliz. Precisa ter esse entendimento. E eu quero colocar um pouquinho de sal no bolo. Você é sal da terra, amém? Quero colocar um pouquinho de sal no bolo agora, acentuar o valor. Jesus nunca teve cruz. Ele usou a nossa. Jesus nunca teve cruz. Ele usou a minha e a tua. Pegou emprestado. Agora é dele. Morreu por mim e por você. Você vale para ele a vida dele. Ele deu tudo o que ele possuía por você. Você tem coragem de dar tudo o que você possui por ele? Estamos falando de valores, queridos. Mateus 16, 24 diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou que dará o homem em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Você pode ser um empresário de sucesso, você pode ter muito dinheiro, mas antes disso, você precisa ser um homem do céu na terra. Amém? Amém? Para nós encerrarmos, existe um fundamento. Qual é o fundamento? Diga comigo, Jesus Cristo de Nazaré. Existe um fundamento. Toda construção tem um fundamento. Qual é o fundamento? Jesus Cristo de Nazaré. Em 1 Coríntios 3:11 diz assim: porque
ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento levanta um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Mais do que essa vida, queridos, vai chegar um dia em que nós teremos que nos apresentar diante dele. Existe um fundamento, qual é? Qual é? Cada um decide como constrói. A sua vida é uma construção. No dia que você chegar na presença dele, você pode ser uma massa falida ou um ativo de valor. Você decide. É você quem decide o que irá apresentar diante dele. Naquele dia, o que você construiu pode ser palha, pode ser feno, pode ser pedra preciosa, pode ser prata ou pode ser ouro. O que vai provar? O que vai provar? Diga comigo, o fogo. Diga comigo, o fogo. Diga comigo, o fogo. O fogo vai provar o que você construiu na caminhada da vida. Por isso que quando nós falamos tão seriamente na igreja, nós não estamos pensando na igreja. Nós não estamos pensando no pastor, na rede, ou na célula, ou no discípulo. Nós estamos pensando naquilo que você se tornará na presença de Deus naquele dia. Amém? Vamos ficar de pé. Massa falida ou ativo de valor? Avestruz Master ou Banco do Brasil? O que você quer ser, querido? Eu gostaria que você tivesse um tempo com Deus. Vamos cantar Dá-me Tuas Asas? Bem, só toca os instrumentos por enquanto, Dá-me Tuas Asas, pode ser? Ok. Eu quero que você tenha um tempo com Deus. Com certeza o Espírito ministrou no teu coração. Eu gostaria que você falasse com Ele. Eu quero que você saia daqui diferente. Você pode ser um homem e uma mulher rico e de sucesso nessa terra. Ninguém está dizendo que você não pode. O que Jesus confrontou naquele rapaz não foram as riquezas, foram onde estava o coração dele. O desejo do meu coração é que você seja muito abençoado. Como você quer sair daqui hoje? O que você quer se tornar na caminhada da vida? Feche os teus olhos e fale com Ele. Fale com Ele. Eu estou falando com líderes. Você tem a oportunidade de apresentar diante de Deus discípulos, grupos familiares, igrejas, vidas. Ouro precioso. Vidas é ouro. É ouro. Você tem a oportunidade de apresentar diante de Deus coisas nobres. Deus tem nos chamado para coisas grandes, para coisas nobres. Não deixe Satanás enganar você e roubar o teu coração. As coisas materiais não têm mais valor do que Jesus na tua vida. Deus vai mudar histórias. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Ore, ore, entre na presença dEle, fale com Ele. Tenha teu tempo com Ele. Oh Jesus, Jesus, Espírito Santo de Deus,
Nós não queremos correr atrás do vento. Nós não queremos ser escravos das vaidades. Nós não queremos ser ignorantes, ao ponto de chegarmos naquele dia e dizermos para o Senhor: nós não sabíamos. Eu sei que nesta noite o Senhor trouxe a este lugar homens e mulheres inteligentes, homens e mulheres capazes, tementes ao teu nome, homens e mulheres de sucesso. Muitos aqui erraram na caminhada da vida, erraram. Nós te pedimos perdão nessa noite. Nós não queremos ser uma massa falida, nós queremos ser ativos de valor, nós queremos ser homens e mulheres de sucesso na tua presença e na presença dos homens. Oh Jesus, Jesus, Espírito Santo, ministra nessa noite sobre os nossos corações. Fala conosco, vai quebrando, Espírito Santo, vai quebrando toda a resistência, Oh Jesus, coloque uma mão no teu coração. Eu quero ministrar uma unção sobre a tua vida agora. Pai Santo, como sacerdote do Senhor, há homens e mulheres aqui que o Senhor conhece, e que eles estão se sentindo nesse momento exatamente isso que eu falei: falidos emocionalmente, falidos espiritualmente, falidos financeiramente, falidos em suas famílias. Há homens e mulheres aqui, Pai, que lutaram tanto e não construíram nada em determinadas áreas da sua vida. Construíram palha. Precisam de uma nova chance, Pai. Precisam de uma oportunidade. Uma oportunidade, Pai. Uma oportunidade. Uma na área sentimental. Uma na área financeira. Uma na área espiritual. Abre a porta, Espírito Santo. Abre a porta. Traz a resposta. Traz luz. Traz luz. Um toque. Uma direção. Uma oportunidade, Pai. Uma nova chance. Está pedindo, Pai, nesse momento. Essa pessoa está pedindo: Deus, me dá uma nova chance. Ela quer ser um ativo de valor na tua presença, Pai. Arranca toda acusação do diabo, arranca toda mentira de Satanás. Eu declaro, como sacerdote do Senhor, nós não somos massa falida. Nós não somos massa falida. Nós não somos um fracasso. Nós não somos uma mentira do diabo. Nós não somos um erro de Deus. Nós não somos. Nós somos ativos de valor. Nós somos homens e mulheres de sucesso. A tua palavra declara que os jovens terão visão e os velhos sonharão. Os velhos sonharão. Coloca sonhos no nosso coração. Coloca sonhos. Coloca sonhos no nosso coração, Pai. Nós queremos sonhar novamente. Nós queremos conquistar novamente. Olha para essa pessoa, meu Pai. Para sua casa.
para o seu casamento, para as suas finanças. Eu não sei qual é a idade que ela tem, eu não sei como ela está, mas eu quero declarar, nesse ano, assim como o Senhor fez com Isaac, esse ano de 2016, quando encerrar, ela irá se lembrar dessa palavra, ela irá se lembrar desse momento, e ela irá declarar: naquele dia, eu me sentia uma massa falida, mas Deus me transformou num ativo de valor, numa pessoa de sucesso, numa pessoa feliz, curada, abençoada e próspera, para a glória de Deus, em nome de Jesus, receba, em nome de Jesus, erga uma das suas mãos e declare: Senhor Jesus, nessa noite, eu declaro, eu não sou uma massa falida, eu cometi erros, te peço perdão, corrige cada uma das minhas falhas, me conduz, me dá direção, me abençoa como família, abençoa as minhas finanças, olha para os meus sonhos e faz de mim um sucesso nessa terra, para a glória do teu nome, conectado com o teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, você pode dizer glória a Deus, você pode dizer aleluia. Aplauda Jesus, aplauda Ele, glorifica Ele, exalte a Ele, aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, amém? Você recebe essa palavra para a tua vida? Nós estamos em